Agora vamos resolver a questão 175, também do Enem 2018, porém esse é da segunda aplicação. Diz o seguinte: isometria é uma transformação geométrica que, aplicada a uma figura, mantém as distâncias entre pontos, que foi aquela definição que eu trouxe para vocês de simetria. Duas das transformações isométricas são a reflexão e a rotação, que também são as duas que a gente vem trabalhando. A reflexão ocorre por meio de uma reta chamada eixo, e esse eixo funciona como um espelho. A imagem refletida é o resultado da transformação. A rotação é o giro de uma figura ao redor de um ponto chamado de centro de rotação. A figura sofreu 5 transformações isométricas nessa ordem, então foi dada essa figura aqui nesse plano cartesiano. Observe que o eixo x ele chamou do eixo que a gente conhece, padrão, e o eixo y, o eixo vertical, padrão. Se ele tivesse mudado aqui, a gente ia ter que mudar na nossa cabeça quem era x, quem era y também, tá? E aí, foi dada essa figura aqui inicial, com um ponto em A aqui embaixo, e disse que houve uma reflexão no eixo x, depois uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário com centro de rotação em A, depois uma reflexão no eixo y, depois uma rotação de 45 graus no sentido horário com centro de rotação em A, e depois uma reflexão no eixo x. E depois de acontecer essas 5 transformações, qual é a posição final da figura? E aqui a gente tem as nossas alternativas, certo? Então, vamos embora trabalhar para ver qual é a solução dessa questão. Então, inicialmente eu trouxe aqui a figura dada, lembrando que tem um ponto aqui em A. E aí a gente tem a nossa primeira transformação, que foi reflexão no eixo x. Então, se a reflexão é no eixo x, ó, com relação a esse eixo aqui. Então, se está em cima, ela vai para baixo. E aí a gente lembra que o coração ele vai ficar de cabeça para baixo, porque a distância desse ponto até A tem que ser a mesma distância desse ponto até o A' refletido aqui embaixo. Então, eu vou ficar com o coração de cabeça para baixo. Algo mais ou menos assim, lindo e maravilhoso. Na sequência, a gente tem uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário com centro de rotação em A. Então, esse coração aqui vai ter que girar 90 graus no sentido anti-horário. Vou pegar ele e vou girar ele 90 graus anti-horário. Então, meu coração, ó, então esse sentido aqui é horário, mas a gente quer o sentido anti-horário, que é esse outro sentido aqui. Certo? Então, esse coração ele vai ficar de lado, ó. Ele tá aqui em pezinho, colocar esse eixo aqui para facilitar. E se é 90 graus, ó, lembra? Ângulo de 90 graus. Esse coração agora vai ficar assim, ó. Certo? Ele estava aqui de cabeça para baixo. No sentido anti-horário, ele girou 90. Vou colocar essa figura aqui de lado para facilitar a visualização da gente. Então, eu vou ficar com o coração assim. Certo? Depois que ele gira 90 graus. No sentido anti-horário. Na sequência, a gente tem a terceira transformação, que foi reflexão no eixo Y. Então, a gente está com essa figura nessa posição e vamos fazer a reflexão em relação ao eixo Y, que é o eixo vertical aqui, ó. Então, a gente já sabe que o ponto mais perto é esse ponto aqui de baixo, que ele deu de A. Então, quando eu mandar para o lado de cá, também terei o ponto A' como sendo o meu ponto mais perto. Então, a figura ela vai vir para a esquerda, continuando assim de ladinho, né? Porque ela só foi refletida. Então, vai acontecer mais ou menos isso aqui, né? Sendo que com o coração perfeitinho. Isso é para vocês verem a possibilidade, como é que a pessoa vai fazer na hora do Enem, né? Vai desenhando mesmo as situações. Então, estava aqui, foi refletida para cá, pelo eixo Y. Aí, a gente vem para a nossa quarta transformação. Rotação de 45 graus no sentido horário com centro de rotação no ponto A. Então, eu vou girar 45 graus no sentido horário. Vou trazer aqui para baixo a nossa situação atual.
meu desenho tá assim, ó. Então, aqui eu tenho o ponto A. Eu vou girar 45 graus. Então, observe que, se eu deixar o coração em pé, eu vou ter girado 90, certo? Lembrando que é no sentido horário. Então, o coração ele vai girar nesse sentido aqui. Mas eu quero 45, então eu vou deixar ele um pouquinho inclinadinho. Então, eu vou fazer meu coração assim, ó. Certo? Então, depois que eu giro 45 graus no sentido horário, a gente fica com o nosso coração nem deitado nem em pé. Ele fica exatamente assim, inclinadinho. E aí a gente vai para a nossa quinta e última transformação, que é reflexão no eixo X. Ou seja, pegar esse coração aqui, ó, e mandar para cima. Então, a gente vê, ó, que essa partezinha aqui vai ser a parte mais próxima em cima. Algo mais ou menos assim. E essa parte é a mais distante, então fica também a mais distante em cima. Se bem que não ficou muito bom. Vamos tentar aqui, porque ele tem uma certa inclinaçãozinha. Pronto, fica algo mais ou menos assim, ó, porque ele tem a inclinação. Ele nem tá deitado e ele não tá em pé, ele tá inclinado, certo? Então, a gente fica com o nosso coração inclinado. Então, qual a alternativa que melhor representa a essa situação? Letra A? Não, né? O nosso pontinho A, ó, ficou aqui em cima. Ele é o mais distante do eixo X. Ele também é o mais distante do eixo X. B, também não. C é o nosso forte candidato, né? A letra C. D, não. E E, não. Então, a gente fica para a questão 175 com a letra C. Vamos conferir? Conferindo o nosso gabarito, a questão 175 é a letra C.